eu vou ser sincero. Eu tô borrado. Eu tô borrado com esse jogo contra o Cruzeiro, com esse mata-mata contra o Cruzeiro. Tô borrado. Entrando já no confronto, a gente tem discutido muito aqui sobre como o Flamengo deveria jogar e como o Flamengo deveria montar a sua escalação, né? Porque as opções são muitas. Você tem ali Jorginho e Pulgar, e aí, especialmente o Paquetá, é o que a gente mais se pergunta, o que fazer com o Paquetá, né? Vai entrar no time, vai entrar mais pela direita, que no início do ano não deu tão certo, mas era um contexto em que estava todo mundo jogando mal, o Flamengo naquela fase ali de tentando se encontrar ainda no ano. Tira um dos volantes, mas o Pulgar tá bem, o Jorginho foi um dos grandes nomes do ano passado, apesar de não estar no mesmíssimo nível nesse momento. Por quê? Não só pela montagem olhando para o Flamengo, mas olhando para o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro não vai ter o Lucas Romero, que é o cara que mais equilibra esse meio campo, né, em termos de assim, dar um pouco mais de Pegada. físico. O Gerson é muito físico, né, mas o Romero é um cara de mais pegada mesmo, né, de percorrer espaços correndo atrás dos outros. O Matheus Henrique já não tem tanto. Então, assim, o Cruzeiro, ao mesmo tempo, é um time que tem com Gerson Gerson, Matheus Henrique e Matheus Pereira, é um time que tem muita capacidade de reter bola. Mas se escalar o Wesley, se escalar o Caio Jorge, também tem capacidade de fazer jogo em transição. O que o Flamengo deveria procurar? Assim? E aí, juntando escalação com um objetivo. O Flamengo deveria preencher mais esse meio campo para pegar esse controle, já que não tem o Lucas Romero. O Flamengo deveria ter um time mais leve para se proteger melhor dessa transição de Wesley e Caio Jorge. O que você faria se fosse técnico do Flamengo? Eu acho que uma coisa que o Flamengo tem que tomar uma atenção muito grande, movimentos que o Cruzeiro costuma fazer nas construções. A gente vê sempre o Gerson baixando, se aproximando dos zagueiros para auxiliar na construção, e o Cruzeiro costuma levar o jogo para um lado para tentar jogar nas costas da zaga. Então leva a bola seja para a direita ou para a esquerda, acho que depende muito de onde o Matheus Pereira está caindo, porque normalmente ele é o cara da pifada, para os jogadores de frente atacarem o espaço. Então o Flamengo vai precisar de um meio-campo que consiga cobrir esse setor entre linhas, que consiga impedir que essa bola passe por ali, e de jogadores de lado de campo que consigam fazer bem essa recomposição, para não oferecer as costas da zaga, não oferecer a profundidade, porque, como a gente falou aqui, o Caio Jorge é um especialista nisso, o Arroio também, o Wesley, e também são jogadores que finalizam bem de fora. Então, por isso que essa proteção nas costas dos volantes é importante. E um outro fator que eu acho relevante também, que a gente tem visto falhas do Flamengo nesse sentido, aquela falha contra o Vasco, aquela falha contra o São Paulo, cruzamentos laterais para a área. O Fabrício Bruno é um cara que costuma subir muito na construção no lado direito, e ele tem essa arma do cruzamento para as infiltrações, para o jogo de cabeça. Então, acho que são questões que o Flamengo tem que tomar cuidado. Então, acho que eu priorizaria um meio-campo para tentar cobrir um pouco mais esse espaço e ter jogadores de lado de campo que consigam também auxiliar os laterais. Então você estaria mais para um Plata pela direita do que um Paquetá, por exemplo? Exatamente. Ou um Carrascal. Seria mais fácil imaginar o Flamengo do Felipe Luiz do que o Flamengo do Leonardo Jardim. Até porque eu não sei se ele vai seguir com o plano dele de jogo anterior à parada que houve agora de 11 dias entre o jogo do Inter e o jogo do Vitória, ou se ele vai, talvez até cedendo a anseios de parte do elenco, mudar um pouco a forma de montar a equipe. Repito, acho que para um jogo como esse, para quem joga fora e tem o elenco que o Flamengo tem, eu acho que é um time para ficar com a bola e tirar ao máximo a velocidade do jogo. Quanto menos trocação, melhor para o visitante nesse jogo aí. Quanto mais trocação, pode ser melhor para o Cruzeiro, pela característica dos times. Tem Jorginho, Pulgar, Paquetá, Rascaeta. Você tem jogadores aí, Carrascal, que sabem ficar com a bola, que sabem trabalhar com a bola. Se você reúne aí 4, 5 jogadores que têm essa qualidade, você retém a bola, troca passe, se aproxima e tudo, tira aquela correria do jogo, que geralmente interessará o quê? O Cruzeiro, que vai atacar, vai agredir, vai finalizar muito, vai pressionar a saída de bola, vai tentar usar o ambiente a seu favor. E para o ambiente pegar fogo, depende muito do quê? Do time ser agressivo. O inverso deve acontecer na semana seguinte, especialmente se o Flamengo tiver que vencer a qualquer custo. Enfim, como o Cruzeiro vai se colocar nessa condição, embora esteja 0-0. Eu estou em casa, eu tenho que vencer. Olhando para o confronto, o que você espera? Como você distribuiria esse favoritismo? Onde você acha que o Cruzeiro pode ganhar o jogo? Onde você acha que o Flamengo pode ganhar o jogo? Eu vejo 50-50. Eu o acho Flamengo
tem um elenco melhor, mas o Cruzeiro está num momento melhor. Eu acho que um ponto importante para o Cruzeiro é ver como que estará o Caio Jorge para a partida. Ele marcou um belíssimo gol contra o Mirassol, foi poupado, né? Entrou no segundo tempo, então é um cara que está ganhando um pouco mais de confiança, mas é uma temporada de oscilações. Eu acho que se o Cruzeiro pensa em passar do Flamengo, vai precisar contar com o Caio Jorge aí para fazer os seus gols. Então eu vejo como 50-50, porque o Flamengo tem o elenco melhor, vai decidir em casa, mas o Cruzeiro vive um momento melhor e parece que o time do Cruzeiro está, mesmo com trabalhos ali curtos, eu acho que o time hoje do Cruzeiro parece mais azeitado do que o time do Flamengo. Em termos de pontos fortes aí, que podem decidir o jogo, eu acho que a bola aérea pode decidir o jogo para o Cruzeiro, porque é uma dificuldade do Flamengo e o Cruzeiro tem jogadores fortes nesse sentido. E também acho que jogadas de contra-ataque podem decidir o jogo para o Cruzeiro. O Cruzeiro é um time que gosta muito de transição e a gente tem visto o Flamengo sofrer nessa corrida para trás, né? Então, acho que o Cruzeiro pode aproveitar nisso. Onde que eu acho que o Flamengo pode aproveitar? Também acho que o Flamengo pode aproveitar a bola aérea. A bola aérea também é um ponto que o Cruzeiro tem oscilado ao longo da temporada. E eu acho que o Flamengo pode aproveitar as costas dos laterais. O Flamengo faz muito bem esses movimentos de atacar as costas dos laterais com a presença de jogadores pisando na área por dentro. Então, atacar as costas das laterais, buscar um cruzamento para trás, ocupar a entrada da área. O Cruzeiro também é um time que tem um desequilíbrio nessa corrida para trás, nessa transição defensiva. Eu acho o jogo acho riquíssimo assim, em termos de duelos, de questões. Por exemplo, acho que é um grande teste para uma coisa que vinha sendo uma deficiência do Flamengo, que é a capacidade de ter controle, de não ceder contra golpes, porque o Cruzeiro tem, por exemplo, o atacante especializado em atacar espaço, em romper, e que o Flamengo sofreu com ele, por exemplo, em últimas visitas ao Mineirão, no caso do Caio Jorge. Se o Flamengo quiser, imagino que o Flamengo vai tentar ter posse também mesmo jogando fora, e vai ser importante que tenha controlando essas perdas de bola, tendo o controle que conseguiu contra o Vitória, mas um Vitória fragilizado, mais cansado e com desfalques, evidente, um adversário que exige de muito menos exigência do que é o Cruzeiro. Esse é um grande teste. Do outro lado, para o Cruzeiro, para mim, onde tem um teste, eu acho que o Cruzeiro ele joga, e ainda mais com a dupla Matheus Henrique e Gerson, uma dupla de volantes que é mais leve, especialmente se o jogo tiver mais idas e vindas e o espaço se ampliar. Porque o Flamengo concentra os seus meias, Arrascaeta, mas os dois jogadores de lado, tentando atacar por dentro naquele setor. E aí esses dois volantes vão ter bastante trabalho. Acho que esses são dois dos muitos duelos que o jogo vai ter.